Olá, pessoal. Então, fechando aqui a nossa disciplina, a gente vai hoje para a última aula, que é a aula de exercício sobre o conteúdo visto na unidade 3. Então, nesta aula, a gente vai fazer alguns exercícios relacionados à unidade 3, algumas questões relacionadas aos diagramas de fases de substâncias puras e também de sistema com dois componentes, no caso, relacionado ao equilíbrio líquido-vapor. Daí, pessoal, eu selecionei algumas questões da atividade online 3 e as questões foram as questões 2, 3 e 7. Eu peço que vocês tenham em mãos o PDF da atividade para a gente discutir agora essas questões. Aí vamos lá. Em relação à questão 2, diz o seguinte, né? Nós temos dois líquidos A e B, que formam a solução ideal, ou seja, as substâncias A e B, elas são quimicamente similares, né, e são de mesma natureza química. Daí formam a solução ideal e sabemos, então, a gente pode inferir que essa solução segue a lei de Raoult. Aí diz o seguinte, que a uma determinada temperatura, no caso, não especifica a temperatura, a pressão de vapor do componente A é 200 milímetros de mercúrio, enquanto o componente B é de 75 milímetros de mercúrio. Aí pergunta o seguinte, se o vapor sobre a mistura líquida consistir de 50 mol% de ar, ou seja, a fração molar de ar na fase vapor é 0,5, e esse sistema fechado, nós temos dois componentes, certo? O componente A e o componente B. Daí nós temos aqui uma fase líquida, na qual a fração molar de ar no líquido eu não sei, e também não sei, consequentemente, a fração molar do outro componente, o B. E na fase vapor, a fração molar de ar, tá certo? Está aqui, ó, é y de ar igual a 0,5, tá certo? E, consequentemente, né, a fração molar do vapor do componente B também vai ser 0,5, né? Já que o somatório, né, das frações molares é igual a 1, então YB, né, vai ser igual a quê? 1 menos Y de A. Beleza? Aí a pergunta é o seguinte, quando Y de A for igual a 0,5, tá certo? Qual é o valor da fração de A na fase líquida? Daí a gente fazer uso daquelas equações que nós vimos anteriormente. Vamos lá. Na aula passada, tá certo? A gente viu que a partir da lei de Raoult e da lei de Dalton, que a fração molar de ar na fase vapor, ela pode ser escrita como uma função das pressões de vapor dos componentes puros e de XA, que é a fração de ar na fase líquida. Como nós temos Y de A, nós temos também a pressão de vapor dos componentes P asterisco e PB asterisco, tá certo? Basta a gente resolver o quê? Essa equação e isolar o quê? XA. Então, fazendo isso, pessoal, resolvendo a equação para XA, a gente vai chegar nesta expressão. E agora, pessoal, é só substituir os valores, tá certo? Por exemplo, ó, YA na questão é 0,5, não é verdade? A pressão de vapor do componente B puro
é de 75 milímetros de mercúrio, ok? E a pressão de vapor do componente A puro é 200 milímetros de mercúrio. Então, pessoal, substituindo esses valores e calculando o valor de Y de A, desculpa, de XA, XA vai ser igual a 0,277, não, 0,2727, tá certo? Ou, né, 0,273 molar não, né? Adimensional, tá certo? Então, esse aqui é a nossa fração molar, certo? De A na fase líquida. Beleza? Bem simples, né, pessoal, essa questão? Aí, pessoal, essa questão também, você também pode fazer utilizando o Excel, tá certo? Vou manter aqui as nossas modificações e indo aqui para o Excel, pessoal, na questão 2, tá certo? Vocês conseguem ver aqui a minha tela? Sim? Sim, sim. Ó, vamos lá, pessoal. Então, esses aqui são os dados da questão 2, né? Nós temos os dois líquidos, né? O A e o B, tá certo? Aqui as pressões de vapor dos componentes, tá certo? Aqui eu coloquei aqui nas células, tá bom? Para a gente fazer o cálculo a partir desses valores. E a questão, como nós vimos, ela dá a fração molar de A na fase vapor e pede para calcular a fração molar de A na fase líquida, certo? Então, pessoal, como é que a gente faz isso? Ó? É só substituir os valores na equação e calcular, tá certo? No caso, a gente vai usar qual equação? A gente vai usar essa última equação aqui, ó, que eu passo aqui o mouse em cima, tá certo? A gente vai calcular o quê? O XA, certo? A partir de quem? A partir das pressões de vapor dos componentes da fração molar de ar na fase vapor, certo? Então, vamos lá. Isso que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a Y de A. Que é Y de A? Eu clico aqui, ó. É a minha célula D4, tá certo? Multiplicado por quem? Pela pressão de vapor do componente B. No caso, vai ser quem, pessoal? A célula aqui B11, tá certo? Eu clico. Dividido por quem? Abro aqui o parênteses. P de A, quem é P de A? Tá aqui, a minha célula B10, tá certo? Mais quem? Mais a pressão de vapor do componente B, tá certo? B11, tá certo? Vou abrir aqui dois parênteses, tá bom? B11 menos a pressão de vapor do componente a célula B10, tá certo? Multiplicado por quem? Pela fração molar de A na fase vapor. Então, é Y de A. Então, vai ser minha célula aqui D4. Tá certo? Agora é só fechar os parênteses, tá bom? E dar o Enter e assim vai calcular. Certo? Como vocês podem ver, pessoal, o valor é idêntico ao que a gente calculou de forma analítica, tá certo? Então, outra via que vocês também podem utilizar para resolver essas questões é fazer o uso do Excel, tá certo? O esforço do cálculo é bem menor. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Pessoal, é importante, se vocês tiverem dúvidas, que vocês perguntem, tá bem? Vocês podem me interromper a qualquer momento. Vamos agora para outra questão. No caso, pessoal, seria o quê? A questão 7, certo? Que diz o seguinte: a pressão de vapor
do benzeno a 300 Kelvin 130 milímetros de mercúrio, tá certo? Milímetro de mercúrio e Tó é a mesma coisa, tá certo? E a do tolueno é de 32,06, tá bom? Como nós sabemos, pessoal, o benzeno e o tolueno eles são quimicamente semelhantes, tá certo? E são da mesma natureza química. Então, eles formam a solução ideal. Aí, em relação à questão A, diz o seguinte: suponhamos que a gente tem uma solução nesta temperatura de 300 Kelvin, contenha tolueno e benzeno equimolares. Então, pessoal, o que é que significa? Se eu tenho uma solução equimolar, significa o quê? Que a fração molar de A na fase líquida do componente A é igual à fração molar da fase líquida do outro componente, no caso, o componente B. Não é verdade? Aí aqui, pessoal, eu chamei o componente A de benzeno e o componente B de tolueno, certo? Então, vou aqui desenhar aqui o problema, tá certo? Para ficar melhor de visualizar, tá certo? A gente tem o que? A gente tem um sistema fechado, tá certo? Daí, esse sistema fechado, a gente tem o que? Uma fase líquida. E uma fase vapor. Tá certo? Aí, diz que a solução é equimolar, tá certo? Então, x de A é igual a x de B, tá certo? Que é igual a quanto? A 0,50, tá certo? Aí eles perguntam qual é a fração molar, a composição da fase vapor, né? Então, quem é Y de A, quem é Y de B. Enfim, como é que a gente vai calcular essa questão, tá certo? A gente sabe, pessoal, que a fração molar de ar na fase vapor, em equilíbrio com a fase líquida, tá certo? É dado por quem? É dado por essa expressão aqui, tá certo? Então, basta a gente o quê? Substituir os valores nessa expressão e calcular quem? Y de A, tá certo? Então, substituir os valores, pessoal, onde tem X de A, a gente vai substituir por 0,50, tá certo? A pressão de vapor da espécie A é a pressão de vapor do benzeno, tá certo? Que a questão diz que é quanto? Que é deixa eu voltar aqui no slide, 130,01. Opa. E a pressão de vapor do outro componente, no caso, o tolueno, é de 32,06 Tó. Tá certo? Então, substituindo aqui os valores, calculando, Y de A vai ser igual a 0,80, tá certo? 82. Ok? Agora aqui, pessoal, na questão... Opa. Ainda aqui na questão 7, tá certo? Agora, em relação ao item B,
pergunta é o seguinte, ó. Compare as concentrações da solução e do vapor do sistema no item A. Aí, como você explica o fato da concentração de um dos componentes ser mais no vapor do que na solução? Então, pessoal, vamos lá, ó. A gente tem aqui um sistema em equilíbrio, tá certo? Daí, a nossa fase líquida, ela é equimolar, né? Então, é XA igual a 0,50, tá certo? E XB, da mesma, também 0,50, já que é equimolar. Aqui, o nosso vapor, ele é rico no componente A, 0,82, tá certo? E Y de B, isso aqui vai dar quanto? É 0,198. Tá bom? Aí, pessoal, vamos participar, vamos aqui discutir a questão. Aí, comparando as frações molares, né? Aí, como é que a gente pode explicar o fato de um dos componentes ser maior no vapor do que na solução? Tá certo? Como a gente pode ver aqui, a fração molar do componente A é mais rica no vapor do que na solução. Por quê? Eu não consigo ler, pessoal. Se falar no chat, eu não consigo ler porque está a tela cheia. Ismael disse que era maior volatilidade. Muito bem. Aí a maior volatilidade está relacionada ao que, Ismael? Rapaz, você até falou na aula passada, eu estava até com essa dúvida, viu? Eu até Muito, perguntei. A maior volatilidade é em relação, você até falou por que era. Eu não lembro, rapaz. Não vou mentir, não lembro, não. Mas você falou na aula passada. Eu tive até essa dúvida, aí passo batido. Aham. Então vamos lá, pessoal. Muito bem, Ismael. O vapor, pessoal, ele vai ser rico, né, no componente mais volátil, tá certo? Aí o componente mais volátil é o quê? É aquele que tem a maior pressão de vapor, pessoal. Então vamos lá, analisando aqui os dados da questão, tá certo? A gente observa o quê? Que a pressão de vapor do componente A, né, no caso o benzeno, é maior do que a pressão de vapor do componente B, no caso o tolueno. Então, pessoal, isso implica o quê? Que a fase vapor, tá certo? Ela vai ser mais rica, tá certo? No componente A. Então, como justificativa, né, a composição do vapor ela vai ser mais rica no componente mais volátil, ou seja, no benzeno que tem a maior pressão de vapor, tá certo? Então, Ismael, a gente relaciona a volatilidade com a pressão de vapor do líquido, tá certo? Se a gente tiver dois líquidos, o líquido mais volátil, ou seja, aquele que vai vaporizar em uma temperatura menor, é aquele que tem maior pressão de vapor. Beleza? Aí vamos lá, pessoal. Continuando aqui a questão que tem 5 itens, né? Na verdade são 6, né? Aqui, a questão C, o item C pede o seguinte, né? Completar o quadro abaixo, certo? Aqui a gente tem um quadro que relaciona as composições, tá certo? Do benzeno no líquido e pede para a gente, a partir desses dados de
fração na fase líquida, calcular o que? A fração do benzeno na fase vapor e a pressão total de vapor do sistema. Tá certo? Aí, como sugestão, pessoal, eu sugiro que use o Excel para não ter que calcular para cada valor desse, fazer um cálculo analítico, né? No Excel você monta somente uma célula e a partir dessa célula você consegue calcular todos os valores. Beleza? Aí, pessoal, vamos agora para o Excel aqui. Fica melhor para trabalhar. Então, pessoal, aqui é a questão 7, tá certo? Em relação ao item C. Aqui eu coloquei para vocês os dados de pressão de vapor dos componentes, tá certo? Aqui tá as equações que nós vamos trabalhar, tá bom? Aí vamos inicialmente trabalhar com a equação de Y de A, que é essa equação aqui, que é para calcular o quê? A fração molar de A na fase vapor, certo? Em equilíbrio com cada composição na fase líquida, tá certo? Então, pessoal, a partir dessa equação, a gente vai colocar aqui no Excel e calcular a composição do vapor para cada composição da fase líquida. Vamos lá, como é que a gente faz isso, né? Então, Y de A vai ser igual a quem? Vai ser igual a X de A, eu clico aqui na célula, tá certo? Multiplicado por quem? Pela pressão de vapor de A. Pronto. Cliquei aqui, tá certo? Fecha parênteses, dividido. Aí, pessoal, é interessante a gente fixar, tá certo, o valor da pressão de vapor de ar, tá certo? Como é que a gente faz isso, ó? Vocês estão vendo aqui a letrinha da célula, B11? Então, você coloca a letra entre o cifrão do dinheiro, tá certo? Entre o símbolo do dinheiro. Coloca S de um lado do dinheiro e o S do outro. Assim você fixa, você não varia mais ela, tá bom? Você pode fazer isso para todas as variáveis que vão se repetir na equação, tá certo? Aí vamos lá. Aí dividido por quem? Pela pressão de vapor do componente B. Então, é a pressão de vapor do tolueno. Então, você clica aqui. Tá certo? Mais uma vez, você pode também colocar a letra da célula entre o cifrão do dinheiro. Certo? Beleza? Aí, mais quem? Mais... Vou abrir aqui dois parênteses. Pressão de vapor de ar, tá certo? Fixar aqui essa célula. Menos a pressão de vapor do componente B, que é o B12. Vou fixar aqui também a célula. Isso aqui multiplicado por quem? Pela a fração molar de ar. Então, você vem aqui de novo e clica na célula E3. Pronto. Fechou o parênteses, só dá o Enter. Deu um erro aqui, deixa eu ver o que foi. Faltou só um parênteses aqui no final, então é só colocar aqui um parênteses. Pronto, coloquei o parênteses, fechou e ok. Zero, né? Aí aqui, pessoal, vocês só dão um duplo clique. Deu um duplo clique, ó. Calculou para todo mundo. Beleza? Agora, a gente vai calcular o valor da pressão de vapor total. Tá certo? Aí, lembrando, qual é a equação que a gente vai utilizar? Vai ser essa equação aqui que também a gente calculou, que a gente usou na última aula. Tá certo? Vou colocar aqui para vocês visualizar melhor, tá certo? Vou apagar essa daqui, colocar a pressão de vapor.
tá certo? Então, a pressão de vapor total vai ser igual a quem? Vai ser igual a pressão de vapor do componente B, que é a célula B12. Cliquei aqui, tá certo? Aí, mais uma vez, vamos fixar essa célula, vamos colocar a letra entre os símbolos do dinheiro, certo? Mais em a pressão de vapor do componente B, que é a célula B11, tá certo? Menos a célula B12, que é a pressão de vapor do componente B, que é PA menos PB, né? Então, colocamos aqui, tá certo? Fechamos parênteses, certo? É interessante que a gente também fixe essas células, porque elas não variam, né, ao longo do cálculo de cada composição, tá certo? Então, colocando aqui o S o S do dinheiro em cada uma das células, tá certo? E agora multiplicado por quem, pessoal? Ó, multiplicado pela fração molar de A na fase líquida. Então, é X de A. Você clicou aqui e agora dá um Enter. Beleza? Aí, pessoal, para a gente verificar se está realmente correto, vamos lá, pessoal. A gente tem uma mistura binária, não é verdade? Quando a fração molar de A for zero, então o que significa? Nós só temos B no sistema. Então, a pressão total vai ser o quê? Equivalente à pressão de vapor da espécie B, que no caso do tolueno. Então, vai ser quanto? Ó? 32,06. Tá certo? Então, está correto aqui. Aí você dá um duplo clique aqui e vai calcular para cada composição. Tá certo? Aí você verifica aqui também, pessoal, que aqui, ó, quando a fração molar de A na fase líquida é igual a 1, ou seja, a gente só tem A no sistema. Então, na fase vapor também a gente só vai ter A e, consequentemente, a pressão do sistema, a pressão total vai ser igual ao quê? É igual à pressão de vapor de A puro. Então, vai ser quanto? 130,01. Ok? Então, assim que é feito. A gente também pode fazer isso de forma analítica, né? Só que para cada composição dessa, a gente teria que calcular, entendeu? Então, aqui a gente fez quantos cálculos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente fez aqui 6 cálculos de um único passo, né? De forma analítica, você teria que fazer quanto? Teria que fazer 6 cálculos, né? Então, o laburo é um pouco maior. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, pessoal, eu peço que eu vou mandar para vocês esse slide, eu peço que vocês completem essa tabela com os dados daquela planilha, beleza? Aí vamos agora para o item D. Tá certo? Usando os dados, né, da tabela, aí pede para a gente representar em um único gráfico, né, a pressão em função da composição, tá certo? Tanto para o líquido, como também para o vapor. Aí a sugestão, usar o Excel ou então um papel milimetrado, beleza? Aí também pede para identificar as regiões do diagrama, ou seja, regiões líquido, líquido mais vapor, a região de vapor, beleza? Então, para fazer o gráfico, a gente vai, então, trabalhar com o Excel novamente. Então, vamos voltar novamente lá para o Excel. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui no menu Inserir, certo? E aqui em Gráficos. Eu vou escolher o gráfico do tipo linha ponto, tá certo? Esse segundo gráfico aqui. Opa. Aí agora, eu vou selecionar os dados. Eu vou remover essa, tá certo? E vou adicionar agora aqui uma série.
Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, a gente vai fazer dois gráficos, duas curvas em um mesmo gráfico, tá certo? São as curvas de equilíbrio do líquido, Px, e a curva de equilíbrio do vapor, Py, tá certo? Então eu vou chamar aqui a curva do líquido, a curva Px de A, tá certo? E que são os valores de X? O valor de X é o quê? É a fração molar de A na fase líquida. Então, selecionei tudo, dou Enter. Os valores de Y vai ser quem? Vai ser a pressão de vapor total. Selecionamos aqui tudo, ó. Dá o Enter. Tá certo? Aí, ok. Vamos agora adicionar a curva do vapor. Tá certo? Quem é a curva do vapor, pessoal? A curva de vapor, a curva de gás, né? É a curva Py de A. Certo? Quem são os valores de X agora? Os nossos valores de X vai ser o quê? Os valores das composições do vapor. Os valores de Y de A. Tá certo? E os valores de Y é os valores da pressão total. Então, dá o Enter aqui. Tá certo? Então, ok. Tá certo? Então, selecionamos os dados, né? Agora vamos aqui agitar o gráfico, né? Vamos colocar aqui, pessoal. Vocês clicam aqui no mais, ó. Aí vamos colocar o título dos eixos, né? O título do gráfico, tá certo? A legenda já tem. Eu vou clicar aqui, pessoal, para a gente como é que chama? Delimitar o tamanho do eixo, tá certo? Tá de 0 até 1,2. Vamos colocar de 0 até 1. Tá bom? Então o gráfico fechou aqui, tá certo? O título do gráfico seria o quê? Seria equilíbrio, né? Diagrama de equilíbrio de fases, né? Líquido vapor. Certo? Vou botar aqui LV. Daí, pessoal, aqui no eixo X, no eixo Y, aqui a gente tem a pressão de vapor total, né? A unidade é o Tó. Tá certo? Vou aumentar aqui o tamanho. Aqui no X, a gente tem a fração molar de ar. Tá certo? Fração molar de ar. Aí, dependendo da região do gráfico, tá certo? Essa fração molar de ar pode se referir a quem? Ao valor de X, né? Se for aqui na curva do líquido, na curva de azul, tá certo? Esse azul aqui é a curva do líquido, pessoal. E se cair aqui em cima da linha laranja, aqui no gráfico vai corresponder ao valor de Y. E se cair aqui entre as duas curvas, o valor da composição vai ser relacionado a Z, que é a composição global de cada componente no sistema. Beleza? Aí, pessoal, feito esse gráfico, a gente também faz o item E. O item E diz o seguinte, ó.
o item pede o seguinte, ó, identificar as regiões do diagrama conforme a fase mais estável. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, em regiões de alta pressão, qual a fase mais estável, pessoal? É líquido ou é vapor? É a fase líquida. Tá certo? Aqui, em regiões de baixa pressão, qual a fase mais estável? Fase vapor. Tá certo? E entre as curvas de equilíbrio do líquido-vapor, a gente tem a zona de equilíbrio líquido-vapor, né? Então, aqui, a gente vai ter tanto líquido como também vapor. Beleza? Vamos lá. Finalmente, em relação ao item F, pede para completar o quadro com as informações solicitadas. Tá bom? Aí é o seguinte, a gente tem aqui um sistema, tá certo? O sistema, ele relaciona as fases, tá certo? Região do líquido, região de gás, região líquido-gás, né, que é região líquido-vapor, tá certo? E a cada tipo de sistema, a gente está relacionado ao tipo de fase, os graus de liberdade, né? E as variáveis intensivas independentes que a gente tem que fornecer para a gente especificar o estado de equilíbrio daquele sistema, tá certo? Lembrando, pessoal, que a regra das fases de Gibbs, o F, a regra das fases, ela é dada por quem? Por F, né, que é os graus de liberdade, igual ao número de componentes, menos o número de fases, mais 2, tá certo? Só, pessoal, que esses diagramas Px, Py, a temperatura já está fixada, tá bom? Então, no gráfico não, desculpa, na equação, a gente vai o quê? Somar somente com 1, não somando com 2, porque uma variável já está fixada. Beleza? Aí vamos lá, pessoal, para esse sistema que nós temos aqui, o nosso sistema binário, que é composto pelo tolueno e pelo o benzeno, tá bom? A gente tem quantos componentes? 2, né? Não é verdade? Então, vamos lá. Na região de líquido, pessoal, a gente tem uma fase, não é verdade? Somente um líquido. Daí, o número de componentes vai ser quanto? Vai ser 2, não é verdade? Menos quem? Menos o número de fases, que é 1, vai dar 1 mais 1. Então, o grau de liberdade aqui vai ser 2. Então, a gente precisa de duas variáveis intensivas, tá certo? Para o quê? Para identificar o estado de equilíbrio do sistema. Quais são as variáveis que a gente pode, então, fornecer? Digo aí, pessoal. É bem simples, pessoal. Vamos lá, ó. A região de líquido é essa região aqui de alta pressão. Aí vamos supor que eu tenho um ponto bem aqui, ó. Vou chamar aqui de ponto A. Tá certo? Aí, pessoal, para eu identificar as coordenadas desse ponto aqui, para identificar que ele é líquido, quais são as variáveis que eu tenho que fornecer, pessoal? Por favor, me diga aí. Zero dois e 80. Pronto. Em outras palavras, é o que, Angenildo? Pressão e o quê? Temperatura. Não, e composição, não é verdade? Ó, você fornece aqui a pressão e a composição aqui, ó. Tá bom? No caso, a composição seria o quê? Seria relacionado à composição global, né?
Na verdade, do líquido, né? Que é a região de líquido relacionada a X. Beleza? Aí vamos lá. Aqui no gás também, pessoal, a gente tem uma fase. Aí, os graus de liberdades aplicando essa equação aqui, tá certo? Vai dar igual a 2, tá bom? Então, na região de gás, a gente vai ter mais ou menos o que? Esse ponto bem aqui, ó. Vou chamar aqui ponto G. Quais são as variáveis que nós necessitamos para determinar esse estado aqui? Pressão, ó, 40 e composição, 0,8. Então, as variáveis que nós precisamos é quem? É a pressão e composição. Beleza? Aí no equilíbrio líquido-gás, né? A gente tem quantas fases? 2, na verdade. Os graus de liberdade vai ser quanto? Vai ser 2 componentes, menos 2 fases, vai dar 0, mais 1, então, nós vamos ter 1 grau de liberdade, ou seja, o sistema é univariante. Então, a gente precisa de quê, pessoal? Precisamos somente de uma variável intensiva, independente. Então, a gente pode especificar quem? Por exemplo, pessoal, para eu saber esse ponto bem aqui, ó. Vou chamar aqui de ponto W. Vamos supor que eu especifique a composição. Se a composição for 0,60, não é verdade? E se eu souber que está na região de equilíbrio líquido-vapor, eu já sei o quê? Já sei a pressão. A pressão vai ser essa daqui, ó. Não é verdade? Se eu tiver esse ponto aqui, e também está numa região sob a curva de equilíbrio do vapor, tá certo? Então, se eu especificar aqui a composição, tá certo? Ou a pressão aqui, pessoal, ó. Se eu especificar aqui a pressão, ó, eu sei a minha composição, ó. Tá bem aqui, ó. Não é verdade? Sei lá, aqui é mais ou menos quanto? 0,5. Tá certo? Então, para um sistema univariante, a gente precisa o quê? Especificar ou a pressão ou a composição. Beleza? Vamos lá, pessoal. Finalmente, agora para a última questão, tá certo? A última questão é a questão 3. Diz o seguinte, ó. Na temperatura de menos 47 graus Celsius, nessa temperatura, né, menos 47 graus Celsius, a pressão de vapor do brometo de etila, vou chamar aqui pressão de vapor do BR, igual a 10 milímetros de mercúrio, tá certo? Enquanto que a do cloreto de etílio, eu vou chamar de P asterisco Cl, é igual a 40 milímetros de mercúrio, tá certo? Pessoal, baseado nos valores de pressão de vapor, quem é o componente aqui mais volátil? O cloreto de etila. Muito bem. Daí, pessoal, eu tenho aqui uma mistura ideal, ou seja, as espécies são similares, né, de mesma natureza química, e elas estão em um sistema fechado, em equilíbrio líquido-vapor, tá certo? Aqui no vapor,
a fração molar do cloreto de etila é de 0,80, tá certo? Então, nesse caso, a fração molar do brometo de etila é 0,20, né, pessoal? Que o somatório tem que dar igual a 1. E relacionado a esse equilíbrio do vapor, a gente tem um traço de líquido, ou seja, a gente tem uma gotinha de água ali, tá certo? Em equilíbrio do sistema. Tá bom? Então aqui um traço de líquido aqui muito pequeno. Aí, em relação à composição do líquido, é justamente isso que a questão quer saber, né? Ela quer saber o quê? Quer saber a fração molar, certo, do cloreto de etila no líquido, tá bom? Consequentemente, também a gente calcula a fração molar do brometo de etila, né? E quer saber a pressão total do sistema. Beleza? Então, pessoal, como é que a gente vai fazer essa questão? Lá na questão 2 que a gente fez no início da aula, tá certo? A gente calculou a fração molar do líquido a partir da fração molar do vapor, não é verdade? Então, a gente vai utilizar esta mesma equação. Então, ó, sendo XA igual a YA, pressão de vapor do componente B, certo? Sobre quem? P asterisco. Opa, deixa eu ajeitar isso aqui. Ajeitar aqui essa letra, que é uma letra feia, né? Vamos lá de novo. Ó. Aqui vai ser quem? Y de A. Vamos já definir quem é A e quem é B, tá certo? PB asterisco. Sobre o que? P de A asterisco. Mais o que? PB menos P de A asterisco multiplicado por Y de A. Tá certo? Então, pessoal, a gente vai chamar de componente A o cloreto de etila. E de B, o brometo de etila. Daí, pessoal, basta agora a gente substituir os valores, né, ó, na questão. Ó. No caso, PB asterisco é o do bromo, que é 10, tá certo? Y de A é quanto? É 0,8, né, pessoal? A pressão de vapor de A, que é a pressão de vapor do cloreto de etila, é 40. Então, fazendo os cálculos aqui, pessoal, a fração molar de A em equilíbrio com vapor vai ser de 0,50. Perfeito? Então, agora a gente calculou a fração molar de A. A questão também quer saber a pressão total, pessoal. Aí a gente também sabe também calcular a pressão total a partir de quê? A partir da fração molar de A na fase líquida. Então, sabendo, né, que a pressão total de vapor, P, é igual a quem? A PB asterisco, tá certo? Mais
PA asterisco menos PB asterisco, multiplicado por XA, aí substituindo aqui os valores, pessoal, certo? PB asterisco, a gente sabe que é igual a 10, né? PA asterisco é quanto, pessoal? 40. X de A é 0,5, então o valor da pressão total, nessas condições aí, vai ser de 25 milímetros de mercúrio. Perfeito? Vamos agora, pessoal, para o item B. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Estou indo muito rápido? Vocês não estão entendendo tudo? Vocês não estão entendendo nada? Como é que está até agora, pessoal? Hein, pessoal? Eu tô entendendo assim, né? Vou assistir de novo para entender melhor. Tem algumas que são mais fáceis e tem algumas que são mais difíceis, né? Como na série. Quem é? É Mariana ou Raíssa está falando? Mariana. Tá bem, Mariana. Mas tá boa a explicação, tá bom. Tá bem, então. Vamos lá, pessoal. Para finalizar a aula, a gente vai ainda considerar a questão 3 e agora a gente vai usar os dados calculados do item A para a gente resolver o item B. Que pede o seguinte, ó. Considerando a pressão calculada no item A, tá certo? Aí diz o seguinte, ó. Se existirem 5 mols de líquido e 5 mols de vapor, aí pergunta qual é a composição global do sistema. Tá certo? Então, pessoal, essa questão aqui, a gente vai fazer uso da regra da alavanca. Certo? A regra da alavanca é o seguinte, ela é utilizada para calcular o quê? As quantidades relativas de mols na fase líquida e de mols na fase gás, na fase gasosa, tá certo? E matematicamente, a gente define na última aula, ela define da seguinte maneira, ó. NR, que é o número de mols do sistema na fase líquida, tá certo? É igual, desculpa, multiplicado pelo segmento de reta LQ, tá certo? Que é esse segmento de reta aqui, pessoal, ó. Tá certo? É igual a NV, que é o número de mols na fase vapor, multiplicado pelo segmento de reta QV, tá certo? Que seria esse segmento de reta aqui que eu estou passando o mouse em cima. Tá certo? Então, pessoal, rearranjando essa equação, a gente tem o seguinte, ó, que o número de mols na fase líquida sobre o número de mols na fase vapor, na fase gás, é igual a relação entre QV sobre LQ. Certo? Essa aqui é a regra da alavanca. O que a questão quer, pessoal, ela quer saber a composição global, tá certo? A composição global, ou seja, quer saber o valor de Z de A, tá certo? Então, a gente vai correlacionar esses segmentos com as composições. Aí, vamos lá para a questão.
A questão diz que a gente vai considerar a pressão de vapor calculada no item A, tá certo? A pressão de vapor foi de 25 Tó, né, 25 milímetros de mercúrio, da mesma coisa, tá certo? Seria esse segmento, nessa pressão aqui constante aqui, tá certo? Aí, pessoal, ainda naquela questão, a gente sabe que a composição do vapor, que é Y de A, quanto é, pessoal? Vamos voltar aqui. É quanto? É quanto, pessoal? 0,8. Pronto, obrigado. A composição do valor aqui, ó, é 0,8, tá certo? E a composição aqui do líquido é quanto? Ou seja, o líquido, tá certo? Aquela gotinha de líquido que está em equilíbrio com o vapor é quanto? Tem que voltar lá também, é quanto? Hein, pessoal? 0,5. Pronto. Muito obrigado. Então é 0,5. Daí, pessoal, agora a gente vai o quê? Vai utilizar esses valores de frações molares na fase líquida, global e vapor, tá certo? Para calcular esses segmentos de reta aqui, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Em relação a QV, a gente observa o quê? A gente observa que QV seria o quê? Seria essa distância daqui para cá, né, pessoal? Ó, vocês estão vendo? Sim, né? Então vai ser o quê? Vai ser a fração molar de A na fase vapor, Y de A, menos a fração molar de A global, a fração global do sistema, que é no ponto Q, que é quem? Que é ZA. Todo mundo enxerga isso, não enxerga? Vamos agora calcular o segmento de reta LQ. Então, pessoal, LQ, em função das faces molares, fica como? Por favor, me ajudem aí. Pessoal, ZA menos o quê? ZA, que eu não sei quem é. Isso aqui quem é? XA. Tá certo? Então, vamos lá. Então, número de mols na fase líquida sobre o número de mols na fase vapor é igual a quem? A Y de A menos EA, tá certo? Sobre quem? Sobre ZA menos X de A, tá certo? Então é o seguinte, resolvendo essa equação, pessoal, essa última equação, para obter Z de a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. Resolvendo para Z de A, né, que é a composição global do sistema, nós vamos chegar nesta expressão. Tá certo? Z de A
é igual a quem? A NV vezes Y de A, tá certo? Mais quem, pessoal? Mais o número de mols do sistema na fase líquida, menos X de A, dividido por quem? Dividido pelo número de mols do líquido, mais número de mols do vapor. Tá certo? E 3 mols do vapor. Então, esse valor aqui é o valor de NV. Tá certo? Então, pessoal, é só substituir agora na equação, ó. NV, pessoal, vou substituir aqui, tá certo? Substituindo, ó, opa, substituindo Z de A vai ser igual a quem? Ao número de mols do vapor, que é 3, pessoal, multiplicado pela fração molar na fase vapor, que é 0,80, tá certo? Mais o número de mols do líquido, que é 5, multiplicado pela composição da fase líquida, que é 0,50, dividido por quem? Por 5, certo? Mais 3, tá bom? Calculando essa conta aqui, pessoal, Z de A, isso aqui vai dar 0,6125, tá certo? Então, pessoal, a composição global aqui, ó, de A, que é do cloro, né, do cloreto, de etila, é 0,6125, certo? 0,6125. Então, a fração molar global em relação ao bromuro de etilha, que é o BR, vai ser 1 menos esse valor aqui, é 0,3875. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje, tá certo? Agradecer aqui a parceria de vocês, né? Depois do dia cheio de trabalho, estar aqui comentando essas questões. Eu vou sair aqui da tela porque tem alguém querendo entrar na aula, mas eu me coloco aqui à disposição para eventuais dúvidas, tá certo? É o Andrade querendo entrar de novo. É porque eu mudei do celular para o computador, mas eu queria ver a coisa maior. Homem, tudo bem, não tem problema não. Pessoal, eu vou parar aqui a gravação para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Que isso, Agineudo? Precisa agradecer não, homem. Eu tô aqui para ajudar vocês mesmo, viu? Eu espero, pessoal, que tenha sido proveitoso essa disciplina com vocês. Aham. Se Deus quiser, viu? Eu espero que o próximo semestre eu esteja também com vocês aí. Falar lá com o Zilvan e com a Kézia, ver se eles me contratam pro próximo semestre. Ah, foi bom, né? Coisa boa. Professor, essa aula de hoje você já vai colocar no YouTube? Quando? Hoje ainda ou só amanhã? Ainda tá gravando aqui, deixa eu parar aqui a gravação. Eu coloco hoje, viu? É, obrigada. Eu não sei como é que para a gravação, pessoal. Ó.
apareceu aqui que tinha parado de gravar e depois apareceu